Fala, meus amigos e amigas. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos específicos, tá? Para a Polícia Penal do Estado do Ceará. E a lei agora, deixa eu botar para cá, belezinha, é a Lei Complementar Lei Complementar 258, tá? Que foi aprovada e entrou em vigor em 2021, tá? Perceba, é uma lei recente, tá? É uma lei recente, é uma lei que absolutamente, né, ela vai ser cobrada no concurso de vocês. E aí, pessoal, nós vamos estudar aqui agora essa lei, tá? Como sempre aqui nós fazemos no curso, né, no curso Professor Ronaldo Júnior, nós iremos, tá, destrinchar a lei, né? As leis, tá, que nós temos aqui, que a galera às vezes tem dificuldade, né, em compreender, a gente destrincha, a gente divide a lei em tópicos, certo? As leis, né, deveriam ser feitas em capítulos. Aqui no Ceará não tem esse costume de fazer lei em capítulos. E aí, como não tem, certo? O curso, né, deixa para você, né, destrincha para você. Quem deveria fazer a lei em capítulos é o legislador. Mas aqui no Ceará, infelizmente, ele não criou a cultura, né, de fazer a lei em capítulos. Pois bem, nós, tá, destrinchamos para você as leis. E aí, galera, nós vamos aqui agora, certo? Entender qual ou quais, né? Quais são os objetivos dessa lei e quais são os seus liames. A primeira coisa é, essa lei, certo, tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade, certo? Destacada, né? Finalidade definida, tá certo? Nela própria. Eu posso chamar, certo? Eu posso chamar aqui de objetivo, tá? Objetivo da lei. Para que essa lei ela foi criada? Objetivos dessa lei, certo? E aí depois nós iremos ver, certo? Que essa lei ela tem destinatários. Isto é, sabendo quais são os objetivos da lei, certo? Iremos saber também a quem ela se destina, tá? A quem ela se destina. Destinatários, tá? Destinatários da lei. Dessa Lei Complementar 258. Tá certo? E aí, pessoal, para que nós, tá, possamos continuar a efetivamente, tá, ver a lei, certo? E ver que outros tópicos, tá? Eu tenho que dizer, já começar. Quais foram, certo? Quais foram os objetivos dessa lei, certo? Para que ela foi criada? Bom, galera, essa lei ela foi criada, certo? Para instituir, ó, o regime disciplinar. Regime disciplinar. Regime disciplinar dos agentes públicos. Dos agentes públicos. Deixa eu ver como está aqui. Dos agentes públicos, tá? Dos agentes públicos. Dos agentes públicos da Secretaria da Administração Penitenciária. Mas aí já deve ter alguém, certo? Que está estudando, né? Que está estudando bem para esse concurso, né? Já está estudando aí, inclusive, direito administrativo. E já está me perguntando assim, eu pensando, professor, mas eu vi nas aulas, né, de direito administrativo que a expressão agentes públicos ela é ampla. Ela engloba, certo? Vários agentes, né? Engloba aqueles que ocupam cargo efetivo, os que ocupam cargo em comissão, tá? Envolve aqueles, tá? Agentes políticos. Pois bem, aqui nós vamos limitar, porque essa lei, senhoras e senhoras, os agentes públicos, ó, os agentes públicos de que fala que a lei, os agentes públicos que essa lei, né, vai ter vigência, é do quadro permanente.
Então, os agentes que essa lei aliás, esse regime disciplinar, ele foi criado, certo? Para disciplinar os agentes públicos do quadro permanente da SAP. Olha, nesse caso aqui, você já vai excluir algumas pessoas, tá? Você já vai excluir algumas pessoas. Como? Ora, você vai excluir aquelas pessoas que não integram o quadro permanente da SAP. Exemplo, o próprio secretário. O secretário da administração penitenciária, pela literalidade dessa lei, certo? A ele não se aplica a lei. Então, a lei do regime disciplinar, certo? Dos polícias penais cearenses, pela literalidade dela, não se aplica ao secretário. Não. Porque a lei diz, né, que essa lei institui o regime disciplinar dos agentes públicos da SAP do quadro permanente. Ora, o secretário da administração penitenciária, hoje, ele é um servidor público do Distrito Federal que foi cedido lá do DF para o Ceará. Isto é, ele não integra o quadro permanente da SAP. Entendeu? Então é importante já você iniciar a leitura dessa lei interpretando isso. Porque a maioria aí vai decorar, né? Vai decorar decoreba da lei, certo? Mas aqui a gente, né, tá fazendo você interpretar o objetivo e o sentido dessa lei. Pois bem, pessoal, pois bem, essa lei, certo, tem os destinatários, tá? Isto é, para quem que esse regime disciplinar será aplicado. Pois bem, o regime disciplinar, senhores e senhoras, será aplicado a duas espécies de servidores. Você já sabe que essa lei só vai aplicar aos agentes públicos do quadro permanente da SAP. Exclui os temporários, exclui, tá, aqueles exclusivamente comissionados, que não é do quadro permanente, exclui já. Exclui, tá, os cargos de confiança, exclui o secretário adjunto, ok? O executivo exclui. Então, mas para quem que se aplica? Bom, a lei diz claramente que ela se aplica, né? Ela é destinada aos policiais penais, e ela também, né, é destinada aos demais servidores efetivos. Demais servidores efetivos, isto é, que não são policiais penais, mas são servidores efetivos do quadro da SAP. Professor, e na SAP tem outros servidores que não sejam policiais penais? Tem, galera. Certo? Tem sim. Por exemplo, a SAP ela tem um conjunto, tá, de servidores. Exemplo, advogados, auxiliares de serviços gerais, tem ainda, né, os agentes administrativos. Se bem, galera, que como não teve mais concurso, né, para esses cargos, certo? Poucos têm ainda em atividade. Muitos já se aposentaram. Mas na SAP tem um conjunto de servidores que não são policiais penais, mas eles são o quê? Efetivos. Eles fizeram um concurso ou então foram transformados em efetivos quando a Constituição foi promulgada em 88. Então essa lei, ela vai ter como destinatário essa lei, tá, que instituiu o regime disciplinar dos agentes públicos da SAP, mas apenas do quadro permanente, ela tem uma especificidade. Ela vai ser aplicável aos policiais penais e aos demais servidores efetivos da SAP, tá certo? Então aqui, ó, você vai excluir os exclusivamente comissionados. Então tem pessoas que não têm cargo efetivo na SAP, mas só tem um cargo em comissão, é o chamado exclusivamente comissionado. A esse cara, essa lei não se aplica. O secretário da administração penitenciária é cedido lá do DF para cá. Esta lei a ele não se aplica. O secretário adjunto, esta lei a ele não se aplica. O executivo, esta lei a ele não se aplica. Ela vai ser aplicável aos agentes, aos servidores efetivos da SAP, ok? E claramente, né, aos policiais penais. E aí, galera, olha só. A lei também, certo, tem lá a previsão da competência, certo? A competência para processar. Pois bem, se essa lei instituiu o regime disciplinar dos policiais penais, resta saber a quem compete processar esse pessoal.
Isto é, a quem compete processar os policiais penais e a quem compete processar os demais agentes públicos. Galerinha, preste atenção aqui agora, viu? Porque de acordo com a lei, de acordo com esta lei, há uma diferença. A competência para processar policiais penais é de um órgão. Quando eu falo em processar, pessoal, é efetivamente certo, punir, tá? É efetivamente punir o servidor. É punir o servidor. Aplicar a punição, aplicar a sanção. Então, olha só, a competência depende. A competência para processar, certo? Punir, né? Os policiais penais é de um órgão. Outros servidores, tá? Demais servidores é de outro órgão. A lei claramente diz, tá? A lei claramente diz que a competência para processar, certo? E punir os policiais penais é da temida, tá? E famigerada CGD, pessoal. Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública. Então, a competência hoje para processar e punir os policiais penais, inicialmente, é da temida e famigerada CGD. Então você, futuro policial penal, certo? Já sabe que o órgão que vai aplicar sanções a você, como regra, é a CGD, pessoal. E aí, atenção, porque eu disse a vocês, não disse, que na SAP não tem apenas policiais penais. Na SAP também tem o quê? Demais servidores, né? Demais servidores. Então, os servidores da SAP, que não são policiais penais, eles também serão processados, tá? Também vai haver um processo contra eles. Só que, diferentemente dos policiais penais, o processo, tá? E julgamento dos demais servidores da SAP será desenvolvido na Procuradoria Geral do Estado, gente, tá? É na PGE. É na PGE que esse processo será desenvolvido, tá? Então, se um servidor, tá? Um advogado, né? Um assessor da SAP, tá? Advogado. Ou então um agente administrativo da SAP cometeu uma transgressão disciplinar, porque a eles também se aplicam, tá? Esta lei, ele não vai ser processado na CGD, ele não vai ser processado na CGD. Então imagina que um advogado, fraudulentamente, tá? Ele assessorou o diretor na emissão de uma certidão carcerária. A certidão carcerária foi feita com a assessoria do advogado, que falsamente orientou o diretor a emitir a certidão. Esse advogado cometeu uma transgressão disciplinar, certo? Mas quem vai processar o advogado é a PGE. Quem processa o policial penal é a CGD. Então já tem aqui claramente, tá, uma diferença de competência para processar policiais penais ou então os demais servidores, ok? Então tá aqui, ó. Esses, tá, são os órgãos que vão processar o servidor. Beleza. E aí, pessoal, olha só. Um outro tópico aqui bem legal, certo? Um outro tópico bem legal dessa lei, certo? É a forma de processo. Tá? Um outro tópico bem legal é a forma de processar, estes servidores, tá? Pessoal, como assim a forma de processar? Bom, galera, no direito processual, né? No direito processual, nós temos N formas, tá, de emitir atos administrativos. Aqui, certo? Nós temos um processo, vai ter um processo. Essa lei, ela foi instituída para regular o regime disciplinar dos agentes do quadro permanente da SAP, destinando-se aos PPs e demais servidores efetivos. Pois bem, quando um servidor efetivo ou policial penal praticar uma transgressão disciplinar, vai ter um processo. E aí que forma, tá? Será esse processo, tá? Então, olha só.
A lei prevê 3 formas de processo. A lei prevê 3 formas de processo. A lei prevê a investigação preliminar, tá? Investigação preliminar. Investigação preliminar. A lei prevê a sindicância, certo? A lei prevê a sindicância. E, por fim, a lei prevê o temido PAD, processo administrativo disciplinar, tá certo? Então, estas, pessoal, são as 3 formas que um servidor, um policial penal ou um servidor do quadro efetivo da SAP, ele pode chegar a ser processado por infringência a essa lei. Por infringência a essa lei. Ou é a investigação preliminar, ou é a sindicância, ou é através, tá? Ou é através do processo administrativo disciplinar, que fatalmente, tá? É a forma mais gravosa de processar um servidor, tá bom? Então tá aqui, ó. A forma de processar um servidor, ou investigação preliminar, certo? Ou através de uma sindicância, ou através de um procedimento administrativo, ó, disciplinar. Presta atenção, porque a lei diz o seguinte. Ora, você já sabe que quem vai processar o policial penal é a CGD. Só que essa lei permitiu que, no que se refere, tá? No que se refere à sindicância, no que se refere à sindicância, tá? E a investigação preliminar, senhores e senhoras, no que se refere a essas 2 formas de processamento do servidor, essa lei permitiu que elas fossem delegadas, certo? A SAP. Delegáveis a SAP. Professor, não entendi. Vou explicar, se acalma. Delegável está a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária. Vou explicar. Então, ó, presta atenção. Você, futuro policial penal, tá? Você, futuro policial penal, na primeira semana, tá, de trabalho, né? Você é emocionado pela posse no cargo, né? Emocionado pela conquista aí do cargo público de policial penal. Você foi comemorar, né, a sua aprovação. Aí chegou num bar lá, né? 10 meses lá, seus colegas também aprovados, parentes, amigos. Aí você com distintivo aqui, ó. Distintivo aqui no peito, a arma aqui, né? No coldre, mostrando aqui a amostra. Aí eu tomou 3 caixas de Heineken. Aí começou, ó. Aqui meu distintivo, eu sou policial penal. Eu sou policial penal. Aí pegou a tua pistola, ó. Pou, pou, pou. 3 tiros pra cima. Ora, você, certo, cometeu um crime, né? De disparo de arma de fogo. Cometendo, assim, uma transgressão disciplinar. Nesse caso, um crime, né? Você cometeu aqui várias outras transgressões, como, por exemplo, incontinência pública, usar distintivo, tá? Sem necessidade, tá certo? Cometeu várias transgressões. Ora, nesse caso, quem é o órgão que vai processar um policial penal, como regra? Controladoria Geral e Disciplina, CGD. Só que pode ser que para esse fato tenha o quê? Tenha uma investigação preliminar e até uma sindicância. Pessoal, a investigação preliminar e a sindicância são procedimentos que são investigativos, né? São procedimentos preliminares. É para colher provas, é para investigar. Então a lei permite que no que toca a investigação preliminar e a sindicância, ela pode ser delegada à própria SAP. Isto é, a SAP mesmo é que pode proceder com a investigação preliminar e a sindicância. E aí, quando realmente, tá?
for virar processo, tiver de fato indícios aí de autoria e materialidade, aí não. Aí nesse caso, a instalação do PAD terá que ser feita somente pela CGD, se for policial penal, ou pela PGE, se for outro servidor. Então perceba, na prova de vocês, a questão vai dizer que sempre quem vai processar o servidor policial penal pelas 3 formas daqui é a CGD. Sempre não. A regra é ela, em relação ao policial penal. Mas é admitida, é admissível que no que se refere, tá, a investigação preliminar e a sindicância, ela seja delegada, certo? A própria SAP, meus amigos e amigas, ok? A própria SAP, né? Secretaria da Administração Penitenciária. Mas, de fato, aqui o PAD, procedimento administrativo disciplinar, somente deve ser instaurado, processado pela CGD ou, se for o servidor, pela PGE. Para finalizar este bloco, né, saiba também que um tópico aqui, ó, bem importante, pessoal, é o seguinte, ó, que o servidor ele vai ser, né, ele vai ter que cumprir vários deveres, tá? Vários deveres enquanto servidor, enquanto policial penal. Só que se o servidor descumprir algum dever, né, que a gente vai, né, em bloco seguinte, tá, verificar qual é, ele pode ser responsabilizado. E aí, ó, a responsabilização do policial penal, bem como, certo, dos demais servidores, pessoal, ela vai ocorrer em 3 esferas. A responsabilidade do policial penal, ela ocorre em 3 esferas, tá? Ela ocorre em 3 esferas. Ela ocorre, certo? Na esfera civil, responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Pessoal, não entendi. É simples. É simples, ó. Pelo mesmo fato, certo? Pelo mesmo fato, você pode ser processado na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Veja o caso, certo? Veja o caso do tiro para cima. Imagina que o policial penal é emocionado com a posse, né? Aí chega num bar lá, aquele exemplo lá. Chega no bar, 3 tiros para cima. Um dos tiros tá, pega a vidraça do estabelecimento lá comercial. Ele cometeu um crime, certo? Que é transgressão disciplinar. Ele causou um dano a terceiro, que é o quê? Transgressão disciplinar. E ele causou uma transgressão disciplinar. Ou seja, ele vai ser processado na esfera civil. Como? O dono do bar vai entrar com ação contra ele? Não, contra o Estado. O Estado vai ser condenado a indenizar o dono do bar e depois vai cobrar do servidor. Ele vai ter um processo penal, por quê? Porque ele cometeu um crime, né? Disparo de arma de fogo. E também, ó, vai ter um procedimento administrativo na CGD. Então, é assim, pelo mesmo fato, ele responde nas 3 esferas: civil, penal e administrativa. No bloco seguinte, a gente vai ver, certo, como é que isso vai ser feito. E vamos ver, por exemplo, quais são os deveres que, se o policial penal desobedecer ou descumprir, ele vai sofrer as famosas transgressões disciplinares. 1º, 2º, 3º e 4º grau. E vai ter, por isso, tá, um procedimento aqui, né, que ou é a investigação preliminar, ou é a sindicância, ou é o PAD. E no finalzinho, vamos ver, certo, como é que é esse processo, como é que é as fases, tá, desse processo no caso aí. Beleza? E por último, finalizar com essa lei e depois fazer questões. Mas vamos lá, até o bloco que vem, tamo junto, rumo a NPE. Tira aí o print, né? Tira aí o print. Beleza? Rumo a NPE. Abraço. Tchau, tchau.